Olá, família da fé, boa noite. É com muita alegria que eu tô aqui mais uma vez para a gente estar encerrando essa carta de 1 Pedro. Vamos encerrar esse estudo que nós fizemos hoje, o 5º capítulo, e tem sido bênção na minha vida, eu creio que tem sido bênção na sua vida também. E hoje nós vamos estar fazendo esse estudo do capítulo 5. E eu tô com muita expectativa no meu coração, eu tô muito alegre, eu tô muito empolgada, né, com tudo isso que nós temos aprendido, que eu tenho estudado para transmitir para vocês, e tudo que Deus tem acrescentado, que o Espírito Santo tem falado ao nosso coração, e eu creio que não vai ser diferente nessa noite. Então prepara o teu coração, que Deus vai encher, vai transbordar, e você vai terminar esse estudo entendendo os princípios da palavra, entendendo o que Deus quer nos ensinar através da vida dessa carta do apóstolo Pedro. Então nós vamos orar agora. Pai, nós queremos te agradecer por essa oportunidade que nós temos, Pai, de aprendermos a tua palavra. Queremos apresentar o nosso coração diante de ti, dizer para o Senhor que nós estamos disponíveis para aprender do Senhor. Espírito Santo, nosso coração é uma terra fértil. Queremos, Senhor, que o Senhor venha nos ensinar, que o Senhor venha produzir na nossa vida frutos e mais frutos que vão alimentar muitas pessoas, Senhor, através da nossa vida, Pai. Nós queremos te dizer que o nosso coração é um coração que está disposto a aprender e a te obedecer, a colocar em prática aquilo que o Senhor está nos ensinando a cada quinta-feira que nós temos acumulado no nosso coração. Queremos que o Senhor vai estar depositando na nossa vida, no nosso coração, algo de maravilhoso nessa noite. Fala, ministra, esse é o desejo do nosso coração. Em nome de Jesus, nós oramos assim e te agradecemos. Amém. 1 Pedro capítulo 5. E eu quero dizer para você, gente, que desde o início a gente tem estudado, a proposta de Pedro tem sido nos encorajar. Os leitores daquela época, a igreja daquela época e até os dias de hoje, nos encorajar, nos despertar do nosso chamado, nos despertar da perseguição do evangelho, nos despertar de quanto a gente precisa permanecer firme no propósito, na nossa fé, e vem também nos despertar da volta do Senhor Jesus, do pouco tempo que nos resta antes da volta de Jesus, e de como nós precisamos aproveitar da melhor forma esse pouco tempo que nos resta antes de Jesus voltar. Nós estudamos no capítulo passado, Pedro nos orientando, nos encorajando a deixar as antigas práticas, deixar a vida de pecado e olhar agora para Jesus e aproveitar esse tempo que nos resta antes da volta do Senhor Jesus, para nós focarmos naquilo que é eterno, nos princípios da palavra, em viver uma vida de compromisso, de aliança. Aliança fala de compromisso, de uma vida de aliança com Jesus. E nesse capítulo não é diferente. Essa advertência, né, vamos dizer assim, que Pedro vem nos chamando a atenção sobre tudo isso, olha, de que agora com essa fé que vocês abraçaram, as coisas não ficam fáceis, as situações, as coisas vêm para tentar te afastar, te desvirtuar do propósito, vem nos conscientizando da perseguição, do pouco tempo que nos resta e de como nós temos que estar firme na fé. Nesse capítulo 5 agora, essa advertência ela vem em especial para uma classe na igreja. Essa palavra alcança todos nós, tá, gente? Igreja do Senhor Jesus, até os dias de hoje, vai continuar alcançando enquanto Jesus não voltar. Mas ela é muito específica para uma classe dentro da igreja, que são os presbíteros. Os presbíteros, que são os líderes da igreja, que eram quem pastoreavam a igreja naquela época. Então, para hoje, seria para os pastores essa palavra.
e ela vem despertando, né, chamando a atenção dos presbíteros, dos líderes da igreja. Porque se a igreja ia passar por um período difícil, a igreja ia passar por um período, vamos dizer assim, um período estreito, em que as coisas iam apertar um pouquinho mais, então é importante que esses líderes, que os pastores, mais do que ninguém, eles estivessem atentos para isso, eles estivessem preparados para esse período difícil que a igreja passaria. E aí Pedro vem chamando atenção para isso, porque Pedro também era presbítero, Pedro também era pastor, também era líder de uma igreja. Então ele vem entendendo muito bem esse ofício de pastor, essa responsabilidade de estar numa liderança de uma igreja. E aí ele é solidário. E ele vem com essa ideia, com esse pensamento de que precisamos fortalecer aqueles que vão estar na frente do rebanho, para que ele não se sinta desmotivado, desencorajado, perdido, e aí com isso todo o rebanho, todo o corpo tem a perder. Então, o encorajamento é bem específico agora no capítulo 5 para esse grupo, que são os pastores, que são os líderes da igreja. E aí, quando Pedro vem dizendo para eles assim, olha, não sejam gananciosos, ele não está fazendo uma crítica, gente, ao salário que o pastor recebe, a um ordenado de um pastor, ele não está criticando uma justa remuneração, a ideia não é essa. Mas ele está criticando o amor ao dinheiro, o apego ao dinheiro, ao lucro, que não deixa de ser uma tentação para aqueles que estão na liderança, para os pastores, para os líderes de igreja, de denominações, grandes denominações, para que não se apeguem ao lucro, que essa não seja a motivação de quando fazemos a obra de Deus, que essa não seja a motivação do desejo de ser um pastor. Então, é isso que Pedro está querendo falar, ele não está criticando, olha, então, tá vendo, na Bíblia diz que não, ao contrário. Ele está criticando o apego ao dinheiro, o abuso de autoridade, os excessos cometidos por quem está numa liderança. É sobre isso que Pedro está advertindo. Inclusive, 1 Coríntios 9,14, se você quiser, você anota, depois você pode ler todo o contexto. Eu quero ler para você, que diz assim, da mesma forma, o Senhor ordenou que aqueles que pregam o evangelho, vivam do evangelho, tá? Em 1 Coríntios 9,14. E os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino do evangelho. Essa última referência é 1 Timóteo 5,17, são duas referências que, possivelmente, se você tem alguma dúvida nesse assunto, nessa área, seria bem legal para você ler o contexto. Então é isso que Pedro está falando. Eu li essas duas referências para você entender que a Bíblia não vai contra o pastor assalariado, o pastor de tempo integral, que ele tenha um ordenado que seja justo, que seja honroso, que ele possa viver com dignidade, que ele possa dar dignidade, um conforto para a família. A Bíblia não é contra isso. Mas que essa não seja a motivação. Ah, eu quero ser pastor. Por que você quer pastor? Ah, porque pastor ganha bem, porque o pastor, porque aquele fulano de tal, agora é rico, é não sei o quê. Não, olha só, essa não pode ser motivação. Essa não é a motivação para a gente fazer nada no reino de Deus. Nada no reino de Deus, essa pode ser minha motivação, ok? E é isso que Pedro vem falando. Os pastores não devem ser dominadores, subjugar. Até porque a gente precisa entender que o rebanho não é meu. Eu estou líder. Deus me chamou para ser líder de um rebanho, para pastorear um rebanho, mas esse rebanho, em primeiro lugar, é de Cristo. Eu sou só uma mordoma, e preciso ser um mordomo fiel a Deus, fiel aos princípios da palavra de Deus. A ovelha não é minha, ela está sob a minha responsabilidade, mas ela não é minha, ela é em primeiro lugar de Cristo.
Então, pastores, não sejam dominadores, não subjuguem as ovelhas, não subjuguem o rebanho, porque o rebanho é de Cristo. E um dia estaremos diante de Cristo e teremos que dar conta, que prestar conta a Ele do que nós fizemos enquanto estávamos nessa liderança. Nós temos essa responsabilidade. E graças a Deus que a gente tem, né, a carta de Pedro aí para nos orientar. Mais uma vez, nos dá o norte de como fazer. Em seguida, Pedro vem falando para os jovens. E aí a gente entende que esses jovens eram os diáconos. Porque, no geral, os presbíteros, as pessoas líderes da igreja, eles eram os mais velhos, mais anciãos, os mais experientes. Esses eram colocados, chamados como presbítero. E o diácono, que era um trabalho mais operacional, mais direto com o povo, esses eram os mais jovens, eram separados para esse trabalho. E aí Pedro vem falando para os mais jovens, para que eles se sujeitem aos mais velhos, para que eles sejam obedientes aos mais velhos, para que eles sigam os ensinamentos. Então logo a gente entende que esses mais velhos eram os pastores, e que os diáconos, que eram os mais jovens, obedeçam, sigam o exemplo, né? Se submetam a esses mais velhos. E ele diz como fazer isso: sendo humilde, aceitando a exortação, aceitando a correção. Porque às vezes, gente, é complicado estar numa liderança e você ter ali um colaborador, um ajudante, mas ele quer fazer a coisa, ele quer fazer a obra do jeito dele, porque ele entende que ele tem um chamado. Veja bem, se você está como colaborador, como obreiro, como diácono numa igreja local, você precisa ser submisso, obediente àquele que está na liderança. Porque é para ele que Deus vai passar a visão, é para ele que Deus vai passar a direção. E a gente precisa ser colaborador dessa direção. Então, como é, pastor? Esse ano é o ano de crescimento. Nós vamos trabalhar em prol do crescimento. É aí que a gente vai focar. Esse ano é o ano da unidade. Nós vamos trabalhar, nós colaboradores, nós obreiros, nós diáconos, líderes de ministério, nós vamos todo mundo trabalhar nessa visão. A gente não pode estar dentro do ministério e dizer assim, não, mas olha só, eu tenho a minha visão específica, particular, porque Deus falou comigo. Gente, alguma coisa está errada, porque Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de dar dois rumos, duas direções. Então, assim foi com o povo de Israel, quando Moisés foi chamado por Deus para tirar o povo do Egito. A direção estava sob Moisés. Não pode alguém agora ao lado dizer assim, não, mas olha só, Deus também falou comigo e disse que a direção é essa aqui. Ok, mas quem é que é o líder aqui? A quem Deus responsabilizou, de quem Deus vai cobrar. Então a gente vai seguir essa direção aqui que Deus deu para nossa liderança e essa direção que a gente vai seguir. E é isso que Pedro está falando aqui. Você precisa ser humilde, aceitando a exortação do mais velho, aceitando a correção do mais velho, a direção que o mais velho dá, como é que nós vamos fazer isso, qual método nós vamos usar. Nós precisamos, os mais jovens precisam entender isso. Segundo lugar, lançando sobre ele a ansiedade. A ansiedade intoxica. Lembra que lá em 1 Pedro, no capítulo 1, a gente falou sobre isso, que não é só a droga que tira a lucidez, que não só o álcool que tira a lucidez, existem muitos outros fatores que tiram a lucidez, que tiram essa nitidez de enxergar as coisas nítida. E aí, a ansiedade também é um desses fatores que tira essa lucidez, que tira a nitidez de você olhar e enxergar uma coisa, porque você está muito ansioso, está muito afoito. A ansiedade intoxica a alma. A gente precisa lançar sobre ele quem? Sobre Jesus, toda a ansiedade. Terceiro, sendo sóbrio.
Você que é mais jovem precisa ter sensatez, precisa estar sóbrio e vigilante. E Pedro vem falando sobre isso. Em 1 Pedro 13, a gente fez esse estudo e falamos sobre isso, sobre estar sóbrio, sobre ser sensato. E Pedro vem afirmando, reafirmando agora no capítulo 5 de novo. Então se fala mais de uma vez, irmão, porque é algo que a gente precisa tomar muito cuidado, que a gente precisa estar muito atento. Sede sóbrio e vigilante. Então você vem na tua força, vem na força da juventude, eu quero trabalhar, eu estou começando agora no reino de Deus, eu estou cheio de vigor, mas cuidado, seja humilde, cuidado com a ansiedade, lança sobre Jesus a tua ansiedade e sede sóbrio e vigilante, sede sensato, seja, em outras palavras, contenha-se, cuidado com a euforia. E Pedro vem chamando a atenção para isso. Para quem está nessa ansiedade aí, nessa euforia, Pedro vem chamando a atenção para isso. Ele nos alerta sobre o nosso adversário. Quem é o nosso adversário? Ele tem vários nomes, você pode dar o nome que você quiser, o diabo, Satanás, o inferno, o capeta, dê o nome que você quiser. Mas Pedro vem nos chamando a atenção. Cuidado com o vosso adversário, que anda bramando como leão. Ele afirma assim, bramando como leão. Sabe o que esse bramando como leão nos diz? Uma sede violenta e insaciável por presa. Ele está sempre ao derredor. Ao nosso redor está o anjo do Senhor. Mas ao derredor, ele fica em volta assim, ó. Por volta, como se fosse assim, por volta do arraial, né? Por volta do acampamento. Circulando, tentando ver se ele acha uma presa fácil. É uma sede violenta e insaciável. E isso vai levar ele a consumir sem piedade aqueles que não estiverem vigilantes. Então, cuidado. Esteja vigilante, esteja sóbrio, esteja atento o tempo todo. Porque nós temos um inimigo que não descansa. E isso é enquanto nós estivermos nessa terra. É algo que não vai cessar. E as pessoas têm o hábito assim, porque fez um trabalho de bruxaria, porque mandou, porque teve um... Gente, olha só, o inimigo não precisa de nada disso. Ele não precisa de nenhum estímulo para vir com toda a fúria do inferno contra a tua vida, tentando te destruir, tentando destruir a tua família, tentando acabar com tudo que diz respeito a Deus na tua vida. Não precisa. Essa já é a função dele. Isso já é o que ele faz e faz muito bem. Então, nós precisamos estar vigilante. Não se afaste. Não saia do meio do povo, não saia do arraial, não saia daqui do acampamento, porque olha só, ele está ao derredor, buscando, bramando, salivando, com ódio, buscando a quem possa destruir. Então, não seja você esse desavisado, não seja você esse desatento. Fica atento, fica debaixo das asas do Altíssimo, descansa na sombra do Onipotente, porque aí você vai estar seguro. Nós devemos estar firme na fé, resistindo ao diabo. Portanto, submetam-se a Deus. Submeter-se a Deus é fazer o que a palavra nos ensina, o que a palavra manda que você faça. Se você fizer isso, você vai estar se submetendo a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Essa palavra, essa referência está em Tiago 4:7. Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Como é, Ivone, que eu me submeto a Deus? Como é que eu faço para estar em obediência, para estar submetido? Obedeça a palavra. Siga os ensinamentos da palavra. Hoje você está recebendo mais uma porção. Pratique o que a palavra de Deus ensina e você vai estar se submetendo. E aí é só você resistir. Resistir como? Resistir na palavra.
Resistir no conhecimento que você recebeu, que você adquiriu através da palavra. E aí você vai resistir. Você sabe o que é verdade, você sabe o que é mentira. Você sabe o que é verdade, você sabe o que é engano. E você vai resistir à mentira. Você vai resistir ao engano. Fazendo assim, você está resistindo ao diabo na fé. E ele não tem outra alternativa senão fugir. Porque não dá. Com você não dá. Comigo não dá. Eu estou fechada com Cristo. Eu estou resistindo. Toda mentira que ele lança, eu resisto. Todo engano que ele lança, eu resisto. Não é isso que a palavra diz. A palavra diz que eu devo obedecer aos meus líderes. Não, a palavra diz que eu devo estar em unidade. A palavra diz que eu devo amar o meu irmão. Não coloca a condição, diz que eu devo amar. Toda vez que você resistir, ele tem que fugir, porque ele vai ver que não tem. É batalha perdida. Não dá mais, com esse aí não dá. Esse aí já está fechado ali, está aliançado com o Todo-Poderoso. Então eu não tenho acesso à vida dele. Olha que maravilha, glória a Deus por isso. O inimigo não tem mais acesso à tua vida. O inimigo não tem mais acesso à sua mente. A sua mente está fechada, está lacrada com a palavra. E ele tem que fugir da tua presença. Pedro encerra essa epístola nos lembrando do nosso conflito cotidiano. Como eu disse, isso é algo que vai ser todos os dias. Você acordou, irmão, abriu o olho, o inferno já está vindo para cima de você. Com tudo que ele pode. Está investindo pesado em cima de você para te derrubar. Mas aí você está fechado com a palavra. Aí você está fechado com Jesus. Você está com a tua mente renovada pela palavra todo dia. O engano não entra mais, a mentira não entra mais, as más notícias não têm mais acesso à sua mente. Você perdoa, você ama. Você acrescenta na vida de pessoas, você quer levar elas ao conhecimento de Deus. Não resta outra alternativa para ele senão fugir de você. E aí Pedro vem nos lembrar isso. Esse conflito é todo dia, gente, vocês vão ter que fazer isso. Você tem um adversário real, que é o diabo. Isso não é utopia, não. Isso não é conversa, isso não é conta de carochinha, não. E ele tenta levar a igreja a abandonar a fé e se afastar de Jesus, para que ele possa destruí-la. Então, se você quer estar bem diante de Deus, se você não quer ser destruído pelas artimanhas das trevas, faça isso. Esteja atento, esteja vigilante, não facilite, não facilita para o inimigo, não. Não facilita, não. Tem crente facilitando. Ah, é assim? Ah, então não sei, já não estou mais muito bem, não tenho certeza, não sei se é isso que eu quero, não sei se é bem assim que a Bíblia fala. Está facilitando. Não facilita, não se afaste, não fique desgarrado, que é mais fácil ser uma presa. E a ideia do inferno é essa, é te desestimular, é te fazer desistir, é te fazer desanimar, para que você se afaste e se torne fácil para ele, se torne uma presa fácil para ele te destruir. Não deixe, não permita. Permaneça firme, tenha fé, creia num Deus que luta por você, creia num Deus que trabalha a teu favor. Você acha que hoje, nos dias de hoje, tem sido diferente? Tudo isso que nós temos estudado, que Pedro está nos ensinando, que Pedro está nos encorajando, nos dias de hoje, é diferente? Você acha que é diferente? Levanta a mão. Brincando. Se você levantar a mão, eu não vou poder ver. Mas será que existe alguém que acha que não, isso foi lá naquele tempo, hoje não é bem assim? Ou você entende que as coisas hoje estão muito difíceis? Temos vivido dias muito difíceis. Então toda essa palavra aqui, gente, é para nós. Não é para os crentes daquela época, não. É bem contemporânea essa palavra. É para o crente do dia de hoje, que tem atravessado dias difíceis. Olha, eu vou te falar de uma maneira bem direta, que se Pedro hoje fosse parafrasear, se Pedro hoje fosse nos trazer uma proposta, sabe qual seria que Pedro
Pedro diria pra gente assim, gente, resumindo, olha só. Resista, permaneça firme e vigie. Essa seria a palavra de Pedro. Resista, permaneça firme e vigie. Então você vê que as coisas não estão muito diferentes. O contexto pode estar diferente. O contexto. Mas as coisas não estão diferentes. Você sabe por quê? Porque o inferno continua na mesma luta. O inferno continua lutando para te destruir. Para destruir a igreja do Senhor Jesus. Já que ele não pode destruir. Não pôde. O próprio Jesus, e ele não tem como destruir Deus, então ele quer destruir aqueles que representam a Jesus nessa terra. Aqueles que são o reino de Deus nessa terra. Porque o reino de Deus, eu disse isso lá no início de 1 Pedro, ele está sendo representado por nós. Nós somos cidadãos do reino. Eu sou uma cidadã do reino, que levo uma mensagem de transformação, uma mensagem de vida. E é isso que o inimigo quer destruir de qualquer jeito. Não vamos facilitar. Vamos estar firmes, vamos estar vigilantes, resistindo ao inimigo. E ele fugirá de você, fugirá da tua família, fugirá da tua presença, dos teus negócios, de tudo que diz respeito a você. Creia nisso, querido. Fique firme. Nós encerramos esse estudo de 1 Pedro com essa palavra que eu creio que vai ser bênção na sua vida, que está te despertando a nesses dias estar mais vigilante, mais do que nunca. Precisamos estar vigilante porque o fim está próximo. E aí o inimigo fica tentando arrastar quantos ele puder, para que a destruição não seja só dele. Mas eu creio e libero uma palavra sobre a tua vida, de que você é um vencedor. Você faz parte da igreja vencedora, da igreja que vai ser arrebatada, da igreja que vai ter um encontro com Cristo, da igreja que vai entrar pelas portas do céu, cantando um hino de vitória, de louvor, de gratidão a esse Deus maravilhoso que nós temos, que nós servimos. Eu creio nisso e profetizo isso sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre os teus filhos, sobre o teu esposo, sobre a tua esposa, sobre toda a tua casa. E você vai dizer como Josué, eu e minha casa servimos ao Senhor. Não serviremos não, nós servimos ao Senhor, no nome de Jesus e na fé que nós temos em Deus e nessa palavra que nos garante a vitória no nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer. Só temos palavras para te agradecer, Deus, por tudo que o Senhor tem realizado na nossa vida. Tudo que o Senhor tem realizado dentro de nós, no nosso interior. O nosso coração, a nossa vida tem transbordado na tua graça, Pai. E esse transbordar vem alastrando por toda a nossa casa, vem enchendo toda a nossa família. Eu creio, Deus, que essa graça salvadora vai alcançar os nossos filhos, vai alcançar os nossos cônjuges, vai alcançar toda a nossa parentela, Deus. E todos aqueles que o Senhor colocar no nosso caminho, Pai. Somos a igreja que resiste. Somos a igreja que estamos firmes no propósito com o Senhor. Somos a igreja aliançada com Cristo. E queremos permanecer assim até a volta do Senhor Jesus. Oh Deus, nos ajuda e nos capacita. Fortalece esse meu irmão, essa minha irmã, esse meu amigo que está assistindo, Senhor, esse vídeo, com esse estudo, com essa palavra. Pai, fortalece-nos. Esse é o que nós te pedimos, é o nosso desejo, é o desejo do nosso coração. E que o Senhor seja honrado na nossa vida, através da nossa vida, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Nós oramos assim e te agradecemos. Amém. Deus te abençoe, querido. Que você viva essa fé em Cristo Jesus por onde você passar. Que você seja testemunha viva do amor de Cristo e de uma aliança com esse Deus maravilhoso.
Até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. Deus abençoe você no nome de Jesus. Um beijo no seu coração e até lá.